Olá, pessoal. Aqui é Paula daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje recebendo Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo. Acertei, né? Cor e Processo. Isso. Tô com a memória boa, hein, cara? O alemãozinho não está me prejudicando ainda. E 28 anos de mercado, e tem quase tanto tempo quanto eu, rapaz. Tá difícil na minha geração aqui, mas tá chegando perto. E formado em artes gráficas, tá? Formado em artes gráficas, vocês podem, né, dou 3 chances para descobrir qual a escola que ele fez. Tá? E 28 anos de mercado, como eu disse, e jurado, né? O que mostra a relevância dele no mercado, a importância dele, a credibilidade no mercado, jurado de 2 importantes prêmios nesse setor. O prêmio Jabuti e nada menos do que o próprio Fernando Pino. Robson, é um prazer enorme receber você aqui. É uma área que eu tenho sentido falta de falar, falta de bater papo sobre esse segmento que você atua, que você é um especialista, tá? E a gente gostaria aí de bater um papo aí, um papo sobre cores, sobre processos, sobre qualidade da entrega, né? A qualidade da entrega, que é uma das grandes dores no mercado gráfico. Muito prazer em recebê-lo aqui. Legal, Paulo. Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho muito importante a gente ter esse bate-papo. Bacana, eu acompanho o que você tem feito e eu gosto muito, é muito legal. Então é você que está vendo? Pô. Eu sou um dos tantos. O engraçado é que eu tenho alguns amigos, alguns parceiros de mercado ou cliente, que o pessoal sempre fala assim, vai lá. Já tô assistindo. É impressionante. É engraçado. A gente teve o que o Google chama de impressões, né, de pessoas que viram nossos thumbnails, né, nossas miniaturas, mas não necessariamente assistiram, tá? Mas foram já perto de 100 mil impressões. Olha que bacana. Que é o termo que o YouTube utiliza, né? E visualizações mesmo, pessoas únicas visualizando, mais de 1.500, né? Isso é muito bom. É impressionante. Eu realmente estou muito impressionado com esses números. Considerando que a gente está num nicho, né, Paulo? A gente não fala... Eu não queria falar mal disso. Não é mal, cara. A gente não fala de... Eu não queria menosprezar o nosso nicho, mas realmente nós somos muito resistentes a esse tipo de mídia. Essa que é a verdade, né? O mercado gráfico ele resistiu por muito tempo à mídia digital, à interação em vídeo, principalmente, né? Então, eu acho que por isso que agora com a pandemia o pessoal não teve jeito, né? Era assistir isso ou então ver live da Ivete Sangalo. Eu optaria pela Ivete Sangalo. Mas o pessoal está assistindo, é bom isso. Que legal. Eu acho importante, é uma forma, isso ajuda a quebrar um paradigma, Paulo. E eu, pessoalmente, dependo muito desses meios para me comunicar, porque eu tenho clientes no país todo. E sempre existiu uma certa resistência. Então, isso agora acabou, eu tenho certeza. Sabe? Esse foi um ponto positivo, né? Dos poucos pontos positivos dessa pandemia, é verdade. Eu acho, porque era muito comum, assim, você estar mostrando um projeto para um cliente ou dando uma explicação e os nossos assuntos técnicos, eles não são agradáveis para quem é leigo. E a gente tem muito leigo em posição de gestão ou dentro do empresariado mesmo, a gente tem pessoas que necessariamente não precisam entender tecnicamente de como fazer. Sim. O cara, para ser empresário, ele tem que ter outras capacidades, né? Outras potencialidades. Sim. Por isso que ele tem pessoas lá para trabalhar para ele. Mas, em alguns casos, essas pessoas não têm autonomia e o cara também não consegue acompanhar. Então, eu acho que essa cultura da conversa por vídeo, conferência, ou os vídeos gravados e as lives, vai trazer um benefício grande nessas situações. Com certeza. Mas legal. Bacana tá aqui.
vamos falar. Eu tenho um lema que é verdades gráficas, então vamos embora. Então, e eu queria saber de você essas questões aí o que pega mais para se entregar um trabalho 4 cores ou um trabalho com fidelidade de cor para o cliente final? Onde está o calcanhar de Aquiles aí desse processo todo, que é um processo extenso? É um processo extenso, sim, Paulo. Eu tenho a minha visão particular, tá? Eu acho que o calcanhar de Aquiles é o arquivo. Sim. Com certeza. Por quê? Lá em 2016, a gente teve no Brasil um cara chamado Frank Romano. E uma das coisas que ele falou, e pouca gente se atentou, é que a cada dia a quantidade de leigos nos aspectos gráficos a gerar arquivos de impressão é cada vez maior, e isto é irreversível. Não vai mudar. A gente tem que se adaptar. O Flávio Botana, que foi meu professor e é um mestre meu, escreveu um artigo outro dia e, em miúdos, ele disse assim: a gente não tem que acarpetar o mundo, mas a gente tem que aprender a usar pantufa. Então, nós não vamos mudar os caras. Nós não vamos suavizar os caras. É uma boa filosofia. Eu achei incrível. Botana, de onde você tirou isso aí? Foi de uma reflexão, acho que de um livro sobre budismo que ele leu, que eu achei o máximo, cara. Eu tenho muita admiração para quem tem essa capacidade de refletir e derivar a partir de coisas boas assim. Uhum. E essa é uma verdade, Paulo. Nós não vamos controlar e ajustar quem está criando arquivo. Sim. Nós temos, a indústria gráfica tem que se convencer de que ela precisa adquirir meios de ajustar, de corrigir e de interagir com o cliente quando essa correção não é possível que ela faça. Certo. E aí, os caras que mais fazem isso, os caras que fazem isso melhor, são, primeiro, os caras de embalagem, porque tem tempo. Embalagem não é toma aqui e me entrega daqui a pouco. Mas depois deles, quem faz isso melhor são os caras de e-commerce, porque eles essencialmente vivem uma realidade de escala industrial. Se ele não tiver meios para fazer isso, a operação dele não roda, ele não decola. Uhum. Então, esses caras fazem isso muito bem. Eles sabem como tratar o arquivo, mas aí você me pergunta, poxa, eu vou citar nomes, tudo bem? Sim, sem problema. Tá. Uma Futura Imbatível, uma Zap, uma Printi, são os caras que eu conheço daqui, mas lá no sul tem a Atualcard, a ANS. Mas esses caras conseguem isso à custa de tecnologias caríssimas. Certo. Sim, porém não. Sim para eles, que tem uma realidade de volumes industriais. Mas isso também é possível para quem não tem grandes volumes. Uhum. Para quem faz por demanda, para quem tem pequeno volume. O menor cliente que eu tenho são 4 pessoas dentro da empresa. Certo. Então, o maior que eu tenho, sei lá, que eu acho que 1.000 ou mais, não sei. Uhum. Existe tecnologia no mercado para todos os portes, mas é preciso que fique claro que você precisa garimpar. Não são coisas... essas tecnologias não são um senso comum, entende? A gente está num mercado em que cada grande fabricante tem um interesse óbvio e legítimo de vender o seu peixe e o seu produto. E nesse contexto, eu acredito que não deva existir uma tecnologia hegemônica. Todos os caras de grande sucesso de hoje, mas os que vieram aí atrás, a gente citou aqui a Burt, por exemplo. A Burt foi o cara mais disruptivo quando não se usava essa expressão. Né? Sempre se valeram de diferentes ferramentas. Sim.
Então, eu percebo hoje que quem controla melhor os arquivos controla melhor o resultado de impressão. Eu estou procurando falar de forma não técnica, porque eu espero abranger também pessoas não técnicas ao ouvir isso. Caminho ao arquivo. Tá. E para isso, você acha que então a formação, uma melhor formação da pessoa que está lá na ponta gerando esse arquivo, que está lá criando esse arquivo, o criativo, ou alguém de pré-impressão, quem é a pessoa que está mais próxima desse conhecimento para gerar esse arquivo? Porque isso eu me lembro, principalmente no começo, lá na época, você citou o Burt, eu já tínhamos citado em uma conversa anterior. Eu me lembro que na época do Burt o grande problema era o maldito fechamento do arquivo, né? Que era como fechar o arquivo, como definir o target, né? O alvo, o equipamento alvo para isso. Hoje a gente tem vários padrões, né, para tudo, inclusive, né? O padrão de cor, a gente tem normas técnicas, inclusive, que foram desenvolvidas, traduzidas aqui para o Brasil. Hoje a gente está com tudo muito bem amarrado, mas o que me parece é que os profissionais não estão conseguindo, não é que estão conseguindo, ou não estão seguindo, ou não estão com conhecimento para seguir essas normas, aplicar essas normas e essas definições, esses pré-requisitos aí da forma adequada. Seria isso? Concordo com você, Paulo, mas vamos dividir aqui em partes. O cara que gera, a boa geração de um arquivo de impressão está cada vez mais rara. O mercado está perdendo os profissionais com essa capacidade e como existe um aumento da relevância dos meios digitais, hoje em dia no mercado, nas agências, o que a gente mais vê são criações voltadas para meios eletrônicos, não para meios impressos. Então, isso, gostemos ou não, isso define para onde que a coisa está caminhando. Então, o cara pensa assim, bom, eu não preciso saber muito de gráfico, eu tenho que saber mais do digital. Então, é um conhecimento que está se perdendo. Eu atendo algumas empresas de pré-mídia e eu vejo lá dentro caras muito feras. E são caras importantíssimos. E tem o Marcelo, não, ninguém sabe o sobrenome, mas o Marcelo é muito engraçado porque ele fala para mim assim, Robson, deixa eles fazerem mal feito, porque eu preciso estar aqui. Se eles não fizerem mal feito, não vai ter função para mim aqui. Né? E isso explica muita coisa que a gente vai falar mais à frente das questões comerciais. Se o carro não quebrar, não precisa de mecânico, é isso? Exato, é exatamente isso aí. Né? É igual quando você compra um carro japonês e o teu mecânico fala, pô, tchau, foi bom te conhecer. Você vai vir menos aqui. Não tem mais serviço, é bem isso. É bem isso, mas os caras que estão criando não tem como fazê-los aprender a fechar adequadamente. Eu acredito, Paulo, que porque os softwares vão se aperfeiçoando para meios não gráficos, meios que não são os impressos. Hoje a gente vê que a maioria inclusive das suítes de aplicativo, elas não estão só para o meio gráfico, né? Haja vista, só para citar o líder de mercado, Adobe, se você for olhar do pacote gráfico da Adobe, o que é voltado para artes gráficas, né, de impressão digital e offset, é 10% dos produtos que eles têm ali. 10%, é bem pouco. 10% dos recursos colocados no pacote são voltados para a impressão. Verdade. A gente pensar em Adobe no ramo da embalagem, é só Illustrator. Acabou. Mais nada. Então, essa é uma realidade que não vamos mudar. Por outro lado, é preciso que a indústria gráfica faça uma reflexão da relevância e da importância que tem os meios de pré-impressão. É óbvio, é maravilhoso você ver uma máquina
super moderna. Eu fui vendedor de máquina, tá? Trabalhei com máquinas offset, com máquinas digitais também, e eu poderia não estar dizendo isso agora. É encantador. Eu me lembro que lá em 2011, 12, a gente falava de cura LED e era maravilhoso ver aquilo no meio de impressão. Hoje é mandatório. Qualquer impressão UV que não use o recurso de LED, ela está fora, ela está anacrônica. Mas lá era a ponta da lança. Sim. Mas tudo isso é para uma produção seriada e repetitiva, ok? É um meio industrial e cada vez mais produtivo e mais econômico para realizar isso. Uma produção seriada e repetitiva. Do quê? De uma matriz. E o mercado gráfico não percebeu ainda a importância dessa matriz, porque nós temos uma cobrança por tempo de resposta, que é muito grande. Mas, se a gente passar algumas horas dentro de um departamento de pré-impressão, a gente vai perceber que existe tempo para se cuidar de um arquivo. Existe, Paulo. Por quê? Esse tempo tem que ser incorporado. Tá? Vamos dizer o seguinte. Eu faço muito uma comparação com o mercado de aviação, que é uma coisa que eu gosto muito e tenho algum conhecimento. Por que se faz um pré-flight, perdão, por que se faz um check-in antecipado? Para que a companhia saiba, de antemão, a quantidade de pessoas e um peso aproximado ou estimado que ela vai carregar, para que isso norteie o abastecimento dela, porque o combustível é a coisa mais cara que se tem na aviação. Para nós, da indústria de impressão, é o suporte, é o papel ou outros meios, mas é o suporte em si. É a gasolina do nosso avião, é o papel. Eles fazem tudo para saber antes o quanto eles vão gastar e o quanto eles podem economizar. Nós não estamos fazendo isso. Então, grandes sucessos que existem hoje na indústria de impressão são empresas que têm cuidado disso. Esse é um dos pilares. Como que a gente vai fazer isso? Com tecnologia, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa entender que eu tenho que adicionar este tempo, essa tarefa, ao meu tempo total de produção. Eu não posso só pensar que o meu tempo total são só as horas de máquina. Não, é um erro grande, inclusive é um erro grande de PCP. Em 2006, eu estive numa gráfica em que a gente implantou um departamento de PCP e o de qualidade, e eu me lembro que o meu patrão na época dizia, mas eu tenho uma máquina que imprime 12 mil por hora. Tudo bem, quando eu estou com o material pronto, ela vai fazer 12 mil por hora, mas eu preciso de horas para adequar esse material. Inclusive, lá na época eu usava terceiros, então eu tinha um CTP externo e uma clicheria externa que me atendiam. Mesmo tendo todos os recursos dentro, é preciso se adicionar esse tempo, Paulo. A maior justificativa para não cuidar de arquivo é não tenho tempo. Exatamente. Mas a gente precisa adicionar isso. O custo de não adicionar esse tempo é o custo da devolução, é o custo da não qualidade e é o custo da desvalorização do... E principalmente tem que levar em consideração aí que tem que adicionar o tempo adequado para se fazer esse trabalho bem feito, né? Porque às vezes o trabalho para ser bem feito iria precisar de 4, 5 horas e eles dão, olha, faz em 1 hora porque a gente precisa entrar a tal hora no... Exato. Precisamos tem que ter isso. Mandar para o cliente aprovar para depois ainda fazer, então fica aquela, olha, tem que entregar isso hoje, de qualquer jeito. Então. E aí o trabalho fica mal feito na origem. Na origem. Exatamente, Paulo. A gente tem uma matriz que não tem as melhores qualidades que poderia ter. A partir daí, tudo que eu fizer é repetição seriada
em volume industrial de algo que não é bom. É uma visão muito... Em engenharia, nós chamamos isso de propagação do erro. Pois é. Eu estou estudando engenharia, Paulo, e estou absorvendo alguns conceitos que eu acho fantásticos. Eu não tinha ainda chegado na propagação do erro, mas eu gostei muito. É uma matéria interessantíssima. Você me autoriza a colocar isso aqui dentro da minha argumentação, das minhas argumentações futuras? Isso vai ser um mantra, Paulo. Meu, né? Fica à vontade. Eu acho que essa é a questão. Aí vamos lá para a segunda parte da tua pergunta. Por que nós temos dificuldade de fazer isso? Porque a gente está com um arquivo ruim. Sim. Um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Não vou citar o meu cliente, ele é meu amigo, não quero expô-lo, mas olha só, eu estava na gráfica dele e chegaram 3 trabalhos que passaram por uma agência. Tinha um pôster, um folder e um livreto, eu acho, uma revistinha. Um mesmo arquivo, um master de uma foto com alguns adicionais, alguns vetores, fazia parte das 3 peças. Só que no folder, a imagem que estava no arquivo, no folder, ela tinha um perfil de cor embutido. Nós temos um perfil de cor para um arquivo, mas às vezes uma imagem, a gente tem um perfil, você indica qual que é o perfil de saída. Uhum. Mas às vezes no mesmo arquivo eu tenho múltiplas imagens e cada uma com a sua informação de perfil. Sim. Veio de um setup diferente, de uma máquina diferente, de alguém Exato. De um criador diferente, de um fotógrafo. De um criador. Passou. Não, o master era o mesmo, tá? Acho que a foto era o mesmo, mas talvez dentro daquela agência tenha sido realizado por diferentes profissionais e que as máquinas tinham... Gostei mais uma aqui. Gostei dessa expressão do setup de máquina. Elas tinham setups diferentes e foi com informação de perfil diferente. Tudo bem. Ele havia padronizado todos os insumos e, teoricamente, o workflow dele estava preparado para lidar com qualquer tipo de arquivo. Mas, no final, a gente percebeu que, fazendo externamente um pré-flight e resolvendo esse arquivo, a impressão ficou ok. O mais curioso disso, o chefe da impressão veio até mim, isso eu não estou falando em São Paulo, tá? Estou fora de São Paulo. Então, o chefe da impressão veio para mim e perguntou assim, vocês são bruxos? Acho que foi essa a expressão. Que bruxaria que vocês fizeram aí? E a gente começou a conversar. O mérito dessa conversa com o Valdecir é que isso abriu o entendimento deles de que aquela boa pré-impressão gera uma boa impressão. Sim. Isso ajudou a quebrar um pouco a rivalidade. A gente sabe, Paulo, a gente tem muito tempo de mercado, você e eu, a gente sabe que sempre tem uma rivalidade dentro dos ambientes, né? A impressão e a pré. Né? Até sim. O mestre eu gostei dessa expressão. Quer dizer que você fazer uma boa impressão deixa uma boa impressão. É isso? Verdade. Verdade. Às vezes o pensamento começa a girar e a gente acaba repetindo coisas aqui. Não está falando de improviso. Eu entendi o duplo sentido nas duas colocações. A impressão física e a impressão que você deixa na pessoa, no teu cliente, claro. Sim. E eu sempre ouvi o Bruno Cialoni falar da teoria do submarino. E isso continua acontecendo. O problema não é na minha área, é na outra. Fecha essa escotilha e deixa fazer água do lado de lá.
E é uma verdade, né? É. Aliás, é uma verdade gráfica Enquanto, essa. enquanto tiver escotilha. Enquanto tiver, pois é, enquanto tiver escotilha. Mas eu acho que é isso, Paulo. Resumidamente, por mais que tenhamos as tecnologias, no caso lá, havia toda a parte de parametrização naquilo que tange a impressão. Mas se o que saiu da pré não estava ok, perdemos um pouquinho de papel. É. Esse que é o resultado. Acho que é isso, né? Perfeito. Acho que é o calcanhar de Aquiles. E tem um ponto aí que chamou minha atenção, nessa questão da qualidade, dessa quebra de expectativa da qualidade, dessa dificuldade de chegar numa qualidade, que chama a minha atenção é o seguinte: você falou que hoje, como não somos mais a espinha dorsal, não somos mais o eixo de referência, mas eu queria reforçar esse aspecto, né? A indústria gráfica ela tem 580 anos, né? É de 1439, né? Quando os tipos móveis, né? Na primeira impressão dele, que na verdade ele estava refazendo ou melhorando ou aprimorando uma invenção anterior de um chinês de 1060. Eu esqueci o nome do chinês, Shen qualquer coisa. Todo chinês é Shen qualquer coisa. Bom, nada contra os chineses, por favor, né? Nenhum. Mas geralmente é Shen alguma coisa. E aí o que acontece? Toda a indústria de comunicação mais recente, que deve ter começado com o rádio, mas tirando as tecnologias de áudio, que utilizam áudio pura e simplesmente, né? E aí falando então de fotografia, televisão, internet, né? E as mídias eletrônicas em geral, todas elas têm como padrão de qualidade a excelência gráfica, né? Então todas elas medem as suas artes, as suas qualidades finais, né? Em cima do padrão gráfico, né? Tanto que a tipologia gráfica é a tipologia usada em todas as outras artes, né? Tanto que os conceitos de diagramação, de estética e tudo mais, é a estética das belas artes que foi sempre reproduzida nesses 500 anos pelas artes gráficas. E agora a gente chega num momento onde a mídia eletrônica ela está tirando um pouco essa referência do padrão gráfico, né? Porque ela é a mídia predominante hoje, né? Então ela é, mas ainda vemos, eu ainda vejo, e principalmente na questão de referência, não só de qualidade, mas também até de credibilidade, que até a mídia eletrônica hoje, para se credibilizar, ela tem que ter uma referência impressa, né? Até hoje, né? E também para se colocar como de boa qualidade, ela tem que chegar próximo ao impresso. Então, eu acho que é bem por aí. E quando a gente abre mão disso, começa a ter esses problemas de qualidade que você se refere. E vai ser sempre realmente, vai começar sempre na geração do arquivo. Eu concordo contigo. Quando você fala de referência, eu digo para alguns clientes que eu tenho que são da impressão digital, e eles me dizem assim, mas por que você me sugere acompanhar um padrão de offset? Quando se fala de padrão de cor, né? Porque é o que está na memória, é o que está na mente. A referência de visualização de qualquer cliente final é aquilo que ele já imprimiu em offset. Sim. Tudo bem, não é o digital cresce a cada dia, verdade. Não estamos contestando isso. Mas a referência, ela é a impressão de offset. Então, para voltar a usar uma expressão aqui da área de engenharia, na área de engenharia a gente chama isso de versão estável. É aquela versão que você sabe que não dá problema. É aquela versão que já está testada e que não dá problema. Legal, gostei. Porque você tem versões novas que ainda não foram totalmente testadas. Você não sabe se vai funcionar sempre. Verdade, Paulo, verdade. A referência é essa. Então, vamos usar. Poxa, Robson, por que você quer? Existem novas metodologias, por exemplo, de controle de cor. Uma delas é o G7, que eu virei fã, me qualifiquei com a primeira turma aqui. Sai um pouco disso. Eu acho legal porque trouxe
um conceito da fotografia que é o gris neutro. Sim. Eu acho fantástico, cara. Isso embora seja um conceito tão consolidado e por isso já antigo na fotografia, para nós é fantástico. Sim. Então, quando a gente diz por que ainda tenho dificuldade, é pelo simples fato de que a indústria gráfica não está cuidando bem do arquivo. Eu vou te dar um dado. Eu tenho um cliente que ele diz para mim assim: Robson, toda vez que me chega um arquivo que está dando problema, a gente vai buscar a origem de um sistema automático de geração de folhetos. Tem um mais conhecido que é o Canva, né? Uhum. Existe o Canva, tem o MailChimp. São ferramentas para que você possa criar rapidamente um folheto, um cartão e tal, tudo mais. Essas ferramentas, isso quando cai dentro da gráfica, cara, é uma mina, é uma bomba de mina, né? Que ele vem com a mina lá embutida e você não sabe, né? É uma armadilha aquilo. É uma bomba relógio. É uma bomba relógio. Mas a gente tem controle? Não, impossível. Não vamos controlar essa natureza de geração de arquivo. Mas a gente já teve a fase dos arquivos das artes que o pessoal mandava em arquivo de editor de texto, né? Fala, o arquivo está em RGB, né? Com cut e paste dentro do editor de texto. Eu não vou nem citar o nome do editor de texto aqui, mas só tem um também, né? Que o pessoal usa. Verdade. Mas é bem isso, né? Quantos e quantos materiais eu não vi com isso? Ah, tá bom, olha, tá aqui, eu fiz aqui no... Esse pode até citar, que esse também é tão... Aí eu fiz aqui a imagem aqui no PowerPoint, colei no Word e mandei imprimir em PDF e mandei para a gráfica. Pô, realmente, acabou com qualquer possibilidade de trabalho. Isso acontece hoje. Acho que o PowerPoint está sendo substituído por esses meios eletrônicos. Sim. Aliás, eu estou aprendendo a mexer. Um garoto conhecido meu disse assim: tio, você tem que usar isso. Pô, você fica se arrebentando aí para fazer esses posts seus. O mais interessante, e isso eu ouvi de um consultor da nossa geração aqui, ele falou: Paulo, desiste, Paulo. Começa a prestar atenção nos aplicativos para celular, porque é isso que vai começar a gerar arquivo para as gráficas daqui a pouco. E olha, ele me falou isso há uns 2 anos. E eu estou começando a achar que ele tinha total razão, viu? Porque é o que está acontecendo agora. O pessoal já não está usando tanto os softwares, vamos chamar de mainstream, né? Os softwares, né? Padrões de mercado. Sim, né? sim. E está começando a usar esses softwares, vamos chamar de alternativos, mas talvez não seja alternativo, talvez seja uma nova opção do mercado. Eu espero que eles se profissionalizem, né? Ou eles cresçam em termos de geração de arquivos finais o suficiente para compensar essa deficiência. Porque isso é uma questão grave, né? Isso é uma questão grave. É grave, Paulo, mas eu vou voltar lá no que... não é nem o que eu disse, mas o que o Botana falou. Nós vamos ter que usar pantufa, cara. Não tem jeito. Esse chão de pedras não vai se ajeitar para nós. Vamos fechar a fábrica de carpete e construir uma de pantufa. Não, o carpete ainda vai ter. O estoque do carpete para fazer pantufa. Eu acho que o carpete ainda vai ter bastante em alguns lugares, mas o chão vai continuar esburacado, vai vir assim. É verdade. Óbvio que pode parecer assim, poxa, o cara vende software, ele está puxando a brasa para a sardinha dele. Mas eu tenho os clientes, Paulo, que fazem isso. Tem uma situação curiosa. Em 2017, finzinho, eu, junto com o Pires e o Daniel Hanum, fizemos um ciclo de palestras pelo Nordeste. E quando nós chegamos numa determinada cidade, na véspera,
nós fizemos visita em umas 5 ou 6 gráficas. E eu percebi, Paulo, que eles tinham máquinas mono e bicolores. Uhum. E eu fiquei pensando assim, acho até que à noite eu fiquei incomodado pensando assim, olha, eu não posso falar de uma tecnologia, só de uma tecnologia moderna para esses empresários, porque eles não têm máquinas modernas. Eu tenho que fazer algo que esteja mais na mão deles, que possa ser feito. Então, quando eu abordei a questão de verificação de arquivo e de trabalho antes de ir para a impressão, eu falei muito disso como método manual, porque é o que a gente fazia. Poxa, em 92, 93, a gente não tinha ferramenta. Era tudo muito na mão. Sim. Então, o que eu quero dizer é que existe controle e realidade para qualquer nível de investimento. Desde aquele que não pode investir, mas que deve se dedicar a essa verificação manualmente, ou com auxílio de software, ou aquele com auxílio de automação, que são os caras que estão na 4.0, como as gráficas de e-commerce que eu citei. Né? Perfeito. Mas tem que ser Robson, feito. a gente podia continuar com essa conversa aqui um tempão, mas já estourando em muito aqui o nosso. Eu vou ter que editar essa conversa, que está muito longa. Legal, Paulo. Mas olha, fica o convite aí para você voltar. Vamos falar de novo, vamos Legal. tocar alguns pontos aqui e conversar especificamente sobre algumas coisas. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. Deixar suas considerações finais aí para os nossos seguidores. Minha consideração final é o meu mantra. Façam pré-flight de tudo. Vai doer muito menos no final. Perfeito. É isso, Paulo. Bom, pessoal. Legal. E essa foi a entrevista aqui com o Robson Xavier de Carvalho, e falando sobre esses processos, essas questões do processo, de cores, de qualidade do material impresso. Tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim, que aprendi bastante aqui com ele hoje, discutindo bastante alguns pontos muito interessantes. E como eu sempre digo, curtam aí, se gostaram. Se não gostaram, deem o dislike, comentem aí, tanto em caso positivo quanto negativo, comentem aí o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, o que está dando certo e a gente tem que melhorar, o que está dando errado e a gente tem que resolver. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para saberem quando tiverem os próximos papos aqui publicados. E, como sempre, somos uma sociedade colaborativa. Trabalhamos em colaboração desde os primórdios. A gente criou aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração, trabalhando em conjunto. E pela primeira vez, essas gerações que estão vivas hoje trabalham e têm à sua disposição tecnologia para fazer essa colaboração em tempo real, de um para todos e todos para um, de um para um, sem se preocupar com distância, com fronteira e até mesmo com idioma. Então, utilizem essas tecnologias para fazer a sua colaboração, para colaborarem a construir uma sociedade melhor. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Paulo. Valeu, um abraço para todos.